O Instagram e o Facebook vão ser pagos. Não, não é aquela lorota de 10 anos atrás, não, é verdade. Isso já está acontecendo na Europa e custa 12,99 € para você acessar as duas redes sociais. Mas calma que vai ter sim ainda uma versão gratuita, uma versão não paga, mas para isso o usuário vai ter que vender a alma, ou melhor, os dados. Há um mês, mais ou menos, eu falei no meu blog sobre a situação do YouTube. Para bombar o YouTube Premium, a Google estava caçando os adblockers, ou seja, você não conseguia mais visualizar o YouTube com um bloqueador de anúncios. E eles forçavam, ou você paga o Premium, ou você permite a publicidade. Ok, e eu falei também que o Twitter já tinha a versão Blue, né, sobre isso, e que isso ia ser cada vez mais comum, que as redes sociais iam ter sempre a versão gratuita e a versão paga. Eis que agora a Meta, né, que é a dona do Facebook e do Instagram, fez isso aqui na Europa e já vai acontecer isso no Brasil. Mas por que isso primeiro na Europa? É por causa da Lei de Proteção de Dados. Esse é o ponto crucial da história. Leis para protegerem os dados pessoais de cada pessoa não é uma coisa muito recente. Desde os anos 70 já existem legislações pelo mundo para tratar de proteção de dados. Se eu não me engano, o primeiro foi a Suíça, ainda na década de 70, depois de uma lei local na Alemanha. Mas vamos lá. Obviamente que depois do boom da internet, especialmente nesse século, a situação mudou. Por quê? Porque a publicidade digital ela é baseada nessa recolha de dados. Quando você entra num site, quando você deixa dados nas redes sociais, toda vez que você está navegando, você sempre estava deixando rastros, deixando dados, informações que são utilizadas para vender e para o anunciante chegar no seu público-alvo de uma forma mais precisa. Só que isso está usando dados pessoais das pessoas. Então, o que aconteceu? Mais ou menos ali no começo da década passada, esse assunto ganhou força e começaram a se defender no mundo todo legislações que protegessem os dados das pessoas. Qual é a ideia? Se você quer acessar um site, você vai dizer se você quer deixar os dados ou não. Se você quer entrar numa rede social, você que tem que escolher se quer deixar os dados para publicidade ou não. A primeira lei atualizada do assunto é do Japão em 2017, mas foi a lei da Europa em 2018 que realmente mudou o mundo. Por quê? Porque eles foram com tudo para cima e no continente europeu. Isso acabou influenciando vários países, inclusive o Brasil, a fazer uma lei de proteção de dados própria. Qual é a ideia? Você, usuário da internet, é o dono dos seus dados e você só pode passar isso para alguém se você quiser, se você consentir. Nenhuma empresa, nenhuma rede social, nenhum site pode utilizar os seus dados e quando você acessou o site, os dados que você coloca numa rede social, sem o seu consentimento. Agora eu pergunto, por que é que isso mexeu tanto com as redes sociais? Isso é um ponto muito importante porque a gente está falando do modelo de negócios das redes sociais. Se você é solteiro, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, ela sabe. E ela vai apresentar para você publicidades de aplicativos de relacionamentos. Mesmo que você não diga no Facebook seu status, ele vai saber. Ele vai saber com outras informações, o algoritmo descobre e direciona a publicidade conforme ele acha que você é. Se você entrou no namoro, ele vai saber também, mesmo que você não informe. Eles sabem disso. A publicidade digital funciona dessa forma, funcionava até agora livremente dessa forma. Você navegava nas redes sociais, postava, colocava fotos, dados, eles recolhiam tudo isso, transformavam em informações que eram repassadas aos anunciantes e os anunciantes mandavam publicidade exatamente para quem eles querem. Sendo que a lei da Europa mudou isso. Por quê? Porque ela começou a obrigar você a ter o poder de escolha. Você decide se vai consentir os dados ou não. Eis que no primeiro momento até as redes sociais tentaram obrigar, tipo, para você entrar na rede social você tinha que consentir os dados, senão você não conseguiria usar o site. Só que a lei da Europa não permite isso. Se você colocou um produto na internet, você não pode obrigar a pessoa, ou você concede os dados ou você não acessa. Eles tomaram uma multa de 390 milhões de euros por causa disso. A Meta, dona do Instagram e do Facebook. Então qual foi a solução? Ora, eu preciso passar as informações, senão meu anunciante não vai querer anunciar mais na minha plataforma.
mas eu não tenho mais os dados do meu público para passar para eles. Então eles colocaram o serviço pago. Você paga o serviço premium, assinatura mensal, e não vê publicidade, ou então você concede e aí sim você pode acessar o produto gratuitamente. Isso a legislação europeia permite. Isso provavelmente vai acontecer no Brasil, já que a lei brasileira ela foi baseada na lei europeia. Só que ela foi feita depois, ainda tem um tempo de adaptação e não é agora que isso vai acontecer. Mas em breve vocês vão ver o mesmo serviço no Brasil. Ou você paga ou você assiste a publicidade e entrega seus dados para ele, mesmo que exista uma lei para proteger os seus dados. Quer dizer então que todas as redes sociais vão ser assim no futuro? Não só as redes sociais. Eu estou falando de negócios. Esses projetos, essas plataformas, os sites, eles precisam ganhar dinheiro para sustentar o seu projeto. E a principal fonte de receita sempre foi a publicidade. Como a publicidade já não é mais tão fácil de fazer, ela não deixa de existir, né? Mas ela fica mais dificultada com essas regras de proteção de dados. Então, eles estão partindo com tudo para assinatura e todos os serviços vão ter isso. Então, vamos lá. O YouTube já tem, o LinkedIn já tem há muito tempo, Twitter já tem, agora Instagram e Facebook, e o TikTok já anunciou que também vai fazer isso. Ou seja, não tem como escapar, a não ser que você use redes sociais alternativas como o Blue Sky. E se você quer conhecer o Blue Sky, dá uma lida nesse texto que eu escrevi no blog, e eu tenho alguns convites também. Se você quiser, deixa um comentário aqui que eu estou com um convite para passar adiante. E o jornalismo? Vocês sabem que eu sempre falo de jornalismo nesse canal. O jornalismo é a mesma coisa. Alguns jornais, se você entrar hoje, por exemplo, no Globoesporte.com, ele já vai pedir para você não usar um bloqueador de anúncios. Mas ele ainda não proíbe você de acessar o site. Daqui a pouco eles vão proibir o site totalmente se você não fizer isso, ou se você não assinar o Globoplay. É a mesma lógica. Com publicidade, consentindo dados e com publicidade, ou sem nada de publicidade, mas pagando. E isso é o caminho para o jornal, porque com essas regras de proteção de dados, a publicidade vai diminuir o volume. Vai ficar mais difícil para os jornais conseguirem receitas por ferramentas como a AdSense, por exemplo. Vai ser cada vez mais importante os jornais terem estratégias de assinatura e fidelização, como falei no vídeo anterior. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um comentário aqui, inscreve no canal, dá um like. E se você quer um convite para o Blue Sky, já falei, deixa um comentário que eu mando o convite para você. Acho que eu tenho 5 convites enquanto eu estou gravando esse vídeo, vamos ver. E é isso. Continue acessando o site e principalmente acessa blog.gioramos.net, onde tem todos os conteúdos do YouTube e outros textos que ficaram apenas em texto. Valeu!